Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um tutorial. Esse episódio deste dia nós vamos falar sobre este elemento diário aqui. O título da série é Então Virá o Fim e o título do elemento diário é Senhor, revela a mim a tua glória. E exatamente é o mesmo título desta semana, semana 3, Senhor, revela a mim a tua glória. E aqui tem um ponto de exclamação final, então nós não temos que, na nossa oração ao Senhor, e eu já te encorajo a fazer desde já essa oração, Senhor, por favor, revela para mim, coloca emoção nessa oração. Eu quero ver a tua glória, Senhor, preciso ver a tua glória, com desespero. E eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir a sua oração, o seu rogo, o seu clamor. Graças ao Senhor, porque Ele é um Deus que quer revelar a si mesmo, Ele é um Deus glorioso e Ele tem muito para nos mostrar nessa semana do Alimento Diário. De forma geral, na segunda-feira nós vamos ver como ter revelação. A revelação é descortinar, é perceber, é abrir os olhos para algo que Deus quer nos mostrar. Não é que a Bíblia está cheia de palavra, mas às vezes nós não temos olhos adequados, nós não temos ouvidos adequados para olhar e para ouvir, respectivamente. Então Deus precisa revelar, Deus precisa abrir. Como é que a gente consegue tocar na revelação do Senhor? Como ver? Segunda-feira fala um pouco sobre isso. Na terça-feira, algo que nos impede de ver é o sono. O que é o sono na sua vida e na minha vida? A gente vai ver também na terça-feira e como aplicar isso na nossa vida. Na quarta-feira, despertar desse sono. Para que a gente vai despertar? Acordei, percebi aquilo que o Senhor quer para a minha vida, tive revelação, e agora? O que eu tenho que fazer? Como eu devo agir? Na quinta-feira, qual é o resultado da revelação? Quem ouve o Senhor, quem percebe o que Ele quer dizer, o que resulta na nossa vida de forma prática? Na sexta-feira, em ressurreição, vemos a glória de Deus. Qual o estado que nós precisamos estar para vermos a glória? Não é na carne, é no Espírito, é em ressurreição, é compreendendo aquilo que o Senhor quer falar conosco. No sábado, não temamos, primeiro vem o sofrimento, depois a glória. Às vezes a gente não entende o motivo dos sofrimentos, mas é porque eles querem, por meio deles, o Senhor Jesus quer nos levar para a glória. Então aqui fala um pouquinho sobre isso. E por fim, no domingo, o Rei da Glória, eis o Rei da Glória. Vamos deixá-lo entrar. Que o Senhor, nesta mensagem, nessa nossa conversa aqui, Ele já possa começar a entrar no seu coração, abra as portas da sua casa, do seu trabalho, de onde você estiver, do seu coração, para que o Deus, o Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entre e mude e transforme a sua vida. Tá bom? Bom, então, na segunda-feira, entrando um pouco mais no detalhe, Deus aqui quer nos mostrar, baseados na visão de Mateus 17, que é no Monte da Transfiguração. Vocês conhecem essa visão. Resumidamente, é a visão em que o Senhor Jesus subiu a um alto monte e não subiu sozinho, levou consigo 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E muito interessante essa visão, porque o irmão Miguel Mal, autor desse Alimento Diário, ele nos mostra a abordagem deste episódio na Bíblia, que é um episódio extremamente importante, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Cada um tem um aspecto e você pode, ao longo da semana, entender um pouquinho melhor e enriquecer a sua experiência com essa visão. Mas o interessante, por exemplo, no relato de Lucas, capítulo 9, versículo 28, fala que o Senhor tomou consigo, então, estes 3 discípulos, subiu ao monte com o propósito de orar. Então o Senhor era um homem de oração, ele orava o tempo inteiro e talvez os discípulos não tivessem nem percebido, era muito comum o Senhor orar, não acharam que não ia ser mais um momento de oração entre o Senhor Jesus e Deus Pai. E foram acompanhar ali o Senhor. Então esta é uma lição valiosa, muito importante na nossa vida cristã. Se nós queremos ter comunhão com Deus, queremos ter revelação, primeiro de tudo, oração. Nós precisamos orar. Orar onde você está agora mesmo. Por exemplo, eu falei de orar esse título dessa semana, Senhor, revela a mim a tua glória. Isso é uma oração. E você pode fazer agora mesmo, enquanto nós conversamos aqui, ao longo deste tutorial. Claro, você pode fazer na sua comunhão pessoal com o Senhor, mas ao longo do seu trabalho, do seu dia, orar, conversar com o Senhor, rogar, apresentar suas petições. Então era algo que o Senhor Jesus fazia.
E isso mostra que ele dependia totalmente do Pai. Então aqui tem um trecho na segunda-feira que fala assim: se queremos que as coisas aconteçam, devemos orar. Se desejamos ganhar revelação, precisamos orar. Deus opera por meio da oração. Por isso, orar é fundamental em nossa vida cristã. Graças ao Senhor, então, pela experiência, o Senhor levou os discípulos nesse alto monte com o intuito de orar e lá, qual foi a reação dos discípulos? Será que eles conseguiram esperar o Senhor terminar e orar junto com o Senhor, apoiar? Claro, o Senhor levou eles porque o Senhor queria prová-los e testá-los, mas o Senhor também queria a cooperação deles em oração. Qual foi a reação dos discípulos? Vamos ver na terça-feira. Então, muito interessante quando a gente vê o relato dos discípulos, os três, Pedro, Tiago e João, em Lucas 9, 30 a 32, na versão King James atualizada, falam que Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente. Então, ao invés de orar, eles estavam dormindo, o sono pesado. Lembra que isso aconteceu também em Getsemane? O autor também do Alimento Diário fala sobre essa experiência. No Getsemane, quando o Senhor ali naquele momento mais crítico dele, nas últimas horas da vida dele, sendo perseguido, ali prestes a morrer e passar por tudo que ele sofreu na crucificação, ele também chamou esses discípulos para orar e eles também dormiram. E naquela ocasião o Senhor falou para eles vigiarem e orarem, a importância de estar vigilante e orando. E eles adormeceram, então neste versículo continua, né, e despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e os dois homens que permaneciam com ele. Então, quando nós oramos, estamos vigilantes, e quando eventualmente se você dormiu, eu dormi e o sono veio e a gente não está atento às coisas de Deus, estamos distraídos, nós podemos ser despertados pelo Senhor. Então, que nesse dia, nesse momento agora, o Senhor traga um despertar para a sua vida, para que você veja essa visão maravilhosa do Cristo ali, lembra, né? Cristo em majestade, em glória, suas vestes resplandeciam. Então é algo realmente que muda a vida profundamente, é muito marcante essa visão que eles tiveram ali no Monte da Transfiguração. Nós precisamos despertar. Então, importante perceber que toda vez que Deus quer a nossa cooperação, Satanás vem com sono. O que é o sono na sua vida? O que está fazendo você dormir, não prestar atenção nas coisas que o Senhor quer? Por exemplo, ele chama para sair junto com a igreja para orar pela pessoa. Posso orar por você? E aí já vem crítica, cansaço, várias coisas para fazer. Não tinha nada, mas chegou nesse momento, chegou essa palavra, chegou essa mensagem no WhatsApp para sair e de repente começa a aparecer. Você vê como são as coisas? Isso é oposição do inimigo de Deus. Isso é ele trazendo esse sono, essas questões que nos distraem, nos tiram do foco e nos deixam fora, sem possibilidade de receber a revelação. Então, nós precisamos realmente perceber que o Senhor quer nos despertar do sono. Bom, e quando eles foram despertados na quarta-feira, ok, o Senhor teve misericórdia, perceberam ali aquela visão, viram aquela cena maravilhosa do Senhor glorificado. E agora, qual é a atitude? Quando eles viram que não tinha somente o Senhor Jesus, mas tinham dois homens, duas pessoas ali junto com o Senhor Jesus, que eram, a gente já viu também sobre isso, Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas no Antigo Testamento. E imagina que eles falavam ali, né, o que eles estavam conversando com o Senhor naquele momento, encorajando talvez o Senhor em relação à sua morte, que ele ia ressurgir, agradecendo o Senhor, não sei, né? Mas o fato é que os dois sabiam que eles não eram o fim. Então o Senhor utilizou a obra por meio do ministério desses dois homens e outros que estão representados por eles, né, em relação à lei e os profetas, mas ali não era o fim é Cristo. E interessante aqui que a gente vê em Romanos 10, 4, que fala o seguinte: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E nós temos 3 interpretações aqui que o irmão Miguel Mar nos ajudou acerca deste termo fim. Pode ser o propósito, isso está em Gálatas 3:24. Então a lei, qual é o propósito da lei? Nos serviu de aio
para nos conduzir a Cristo. Então, esta é uma interpretação da palavra do termo fim. O fim também pode ser cumprimento, algo que se cumpriu. E quando a gente olha para Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. E o fim também pode ser término, que é em Gálatas 5,1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então, graças ao Senhor por nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro e os demais discípulos não tinham percebido isso ainda. Então, não há como comparar o nosso Senhor com Moisés e Elias. Faltou revelação para eles. E claro, né, não estamos aqui só para criticar especialmente o apóstolo Pedro, porque quando a gente olha em Lucas 9, 5, 6, ali mostra que eles estavam com medo. Não sabiam o que dizer por estarem eles aterrados. Imagina aquela visão. Então ele ficou com medo e não sabia o que dizer. Aí temos mais uma lição. Se você não sabe o que dizer, é melhor não falar, certo? É melhor ser simples nas suas palavras e falar só aquilo que edifica para não correr o risco de falar o que não deve ser falado. Tanto é que quando ele quis montar, então quando Pedro interviu, o que ele falou? Ele falou, Senhor, bom estarmos aqui, vamos montar 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e para Elias. Ele estava comparando o Senhor, a lei e os profetas, o que, como a gente explicou aqui, não tem como comparar, e falou o que não era para ser falado. E outra lição importante neste falar de Pedro, além dessa de não sermos precipitados, é que ele gostou da experiência, ele ficou impressionado, ele queria ficar ali. A tenda é para quê? É para morar, para habitar. Então queria ficar ali, passar um tempo. Mas e os demais? E as pessoas que estavam padecendo? E os outros discípulos? Então dá a impressão que ele pensou mais nele mesmo, não é verdade? E isso, na edificação, não tem espaço. Nós precisamos, para edificar a igreja, nós precisamos um dos outros, considerar os interesses dos demais também, não sermos egoístas, certo? Então, essa é uma lição importante aqui também na quarta-feira. Na quinta-feira, qual é o resultado, portanto? Depois que Pedro falou que era bom estar ali, queria armar a tenda, Deus interviu, Deus falou, olha, este é meu filho, Jesus Cristo é meu filho amado, a ele ouvi. Em Lucas fala que ele é o eleito. Nós só temos que ouvir o Senhor Jesus. Então, quando nós temos, como é que eu sei que eu vi a glória, que eu tive essa revelação da glória, que é o título dessa semana? Senhor, revela a mim. Como é que eu sei? Eu passo a ouvir apenas o Senhor Jesus. E todas as outras vozes cessam. Graças ao Senhor por isso. Isso está na quinta-feira. Como você sabe que teve visão da glória? Quando você vê a glória, o resultado é ouvir e ver somente Jesus, pois a visão do Senhor da glória é grandiosa, é majestosa, é uma visão marcante. Então nós temos que ver, nós precisamos analisar não só o Senhor como homem, mas também o Senhor glorificado, majestoso. Isso marca a nossa vida, isso transforma a forma como a gente serve o Senhor. E muito interessante na quinta-feira perceber o contexto dessa visão e dessa questão do Monte da Transfiguração. O Senhor levou os discípulos ao Alto Monte logo depois que ele revelou a igreja e disse que haveria uma batalha entre o Hades, as portas do inferno e a igreja. Talvez os discípulos estivessem pensando, mas como que vamos vencer? E a igreja, obviamente, ia vencer. Como que vamos vencer dessa forma? É uma luta terrena? E aquela visão de Cristo glorificado, ela também serve para a gente perceber essa luta não é aqui na terra. Essa luta não é só com Cristo o homem. Essa luta é com Cristo nosso Senhor que está nos céus, assentado no trono ao lado de Deus, à destra de Deus. Então este contexto é muito importante. Essa visão nos ajuda a perceber que a gente não está servindo apenas Cristo como homem, que veio para a terra, mas nós estamos seguindo o Senhor da glória. Hoje estamos seguindo quem? O Senhor da glória, Ele é o Rei da glória, Ele é quem tem poder, a vitória é dele. Então, quando nós percebemos isso, a nossa vida realmente é transformada. Fala um pouco do Salmo 24, eu vou deixar para falar no domingo, consolidar tudo no domingo para a gente falar sobre o Salmo 24. Na sexta-feira, então, qual o estado que nós devemos estar para ter essa visão? Não é na carne. Não adianta na carne. Para ver Cristo na glória, eu preciso estar em ressurreição, no Espírito.
Interessante aqui tem uma questão sobre ter uma visão parcial, uma revelação parcial. Então, mais uma ajuda muito prática para nós aqui. Em Mateus 17, continuando então depois da transfiguração, lembrando que nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então, Mateus 17, depois do versículo 8, que fala do Monte da Transfiguração, vem o versículo 9, em que eles desceram do monte. Ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias, só um parênteses, né? Ele está falando aqui de Elias vindo como, de um lado, já tinha vindo ali no Monte da Transfiguração, e de outro virá, será uma das duas testemunhas, ele e Moisés, são as duas testemunhas relatadas em Apocalipse durante o período da grande tribulação, no final dos tempos. 12, versículo 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Uma ênfase aqui nessa frase. Fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Ou seja, tudo que quiserem vão fazer com o Senhor, iriam fazer com o Senhor Jesus. E os discípulos entenderam que ele estava falando, nesse segundo momento, não de Elias propriamente dito, mas de João Batista. E um alerta que quando nós não reconhecemos o Senhor, então as pessoas não reconheciam que era o enviado, que era Cristo, que era o Messias. Quando nós não reconhecemos o Senhor, nós desprezamos o Senhor, nós fazemos tudo o que nós queremos com Ele. Nós não abrimos mão dos nossos interesses. Isso é um alerta muito grande para nós. Aqui fala o seguinte, você olha para Ele e pede que não o incomode e o deixe fazer o que você quer. Então Cristo passa a ser uma figura que não tem representatividade na sua vida. Ele não é o Senhor da glória, Ele não é o Senhor da sua vida. E isso mostra que você não tem visão de que Ele é o Senhor, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Ele não tem governado a sua vida. Puxa, isso aqui nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. Porque Ele é o Senhor e nós não temos o direito de fazer o que nós bem entendemos. Nós precisamos ter essa visão para governar a nossa vida. Ele quer o melhor, Ele quer te levar para o reino, para a glória, graças ao Senhor. E aqui fala também um pouquinho de que várias vezes o Senhor alertou os discípulos de que Ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Isso tem vários relatos em todos os evangelhos, praticamente falam sobre esse aspecto, mas os discípulos também não tiveram revelação em relação a essa palavra. Eles ficaram tristes, desanimados, quando o Senhor falava que morria. Então era uma interpretação parcial, não é verdade? Eles não pegaram e não se alegraram com a ressurreição. Não faltou para eles essa visão. Mas louvado seja o Senhor, que nós sabemos que Ele ressuscitou e isso então enche de alegria o nosso coração. E essa questão da visão parcial, de revelação parcial, no sábado também trata um pouco dela, nos ajudando aqui a perceber que quando nós temos dúvida acerca da palavra, especialmente uma revelação, uma palavra mais, talvez uma verdade mais elevada, nós podemos pedir ajuda para os irmãos. Nós devemos pedir ajuda, nós devemos conversar, não vamos aceitar ficar em dúvida. Vamos lutar pela palavra, pela verdade, pela revelação, para compreender, não evidentemente de forma só de conhecimento doutrinário, mas para que aquilo abra a nossa visão para a gente perceber o que o Senhor quer para você, para mim, para a igreja, em relação ao reino, em relação à pessoa do Senhor. Então a gente pode pedir ajuda. Os discípulos às vezes entendiam de forma parcial e não buscavam ali uma clareza um pouco maior acerca dos assuntos que o Senhor estava expondo para eles. E o problema disso é que quando você ouve pela metade, você não dá atenção ao Senhor e não cumpre a sua vontade, você não compreendeu. E às vezes também nos afastamos dele, como aqui foi relatado, ou pior, como está escrito aqui, corremos o risco de desprezar o que ele diz e não receber revelação. Então, às vezes, por não compreender aquilo que o Senhor está falando, a gente tem uma reação de desprezo, de crítica, de desânimo. Vamos nos debruçar sobre a palavra do Senhor, vamos buscar, vamos ouvir as mensagens, tentar compreender aquilo que o Senhor está falando a nós, para que Ele traga a revelação. Por exemplo, aqui tem já introduzindo um aspecto que será falado no domingo, sobre sofrimento. No sábado fala um pouquinho,
não temamos, o título é não temamos, primeiro vem o sofrimento, depois a glória. Então aqui tem uma palavra na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7, fala: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa é a frase completa. Qual é a nossa revelação? Nós não podemos ser parciais em relação ao que está aqui. Está claro, é por breve tempo, é necessário sofrimento, se necessário nós seremos refinados como fogo, e há uma promessa aqui também. Você está sofrendo hoje? Essa é a pergunta que nós ouvimos aqui no sábado. Há sofrimento? Qual é o motivo do sofrimento? Para que você sofre? Para que haja louvor, glória e honra. É essa visão que nós devemos ter a respeito desse versículo, é essa revelação que nós temos que receber aqui. E depois continua também, em 1 Pedro 1, 10, 11, fala que a respeito dessa salvação que indagaram, né, os profetas, etc. e tal, e no final fala que sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então, cada fase, cada etapa da vida do Senhor que ele passou, elas foram seguidas de glória. Graças ao Senhor, que isso pode ser a nossa experiência também. Vem o sofrimento, mas vem a vitória e vem a glória. Nós somos, pouco a pouco, mais glorificados até que aquele dia nós seremos revelados junto com o Senhor. E aqui no parte final fala que às vezes nós temos sofrimento por conta da edificação, não é fácil edificar. Talvez seja mais fácil ficar sozinho, mas Deus nos colocou com as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, nossos filhos, nosso cônjuge, os irmãos e irmãs da igreja, de propósito, foram minuciosamente escolhidos para que você pudesse ser aperfeiçoado por meio do convívio. Não desista, não desanime, lembre-se que o sofrimento quer levar você para a glória. Então só temos que louvar e glorificar o nosso Senhor e continuar servindo uns com os outros. Por fim, no domingo, a gente tem aqui então, eis o Rei da Glória, vamos deixá-lo entrar, graças ao Senhor. Você pode orar já e falar: Senhor, entra, Senhor, Tu és o Rei da Glória, entra no meu coração, governa a minha vida, governa a minha família, reine sobre o meu trabalho, reine sobre a minha faculdade, escola, seja o que for, reine totalmente e governe a minha vida, Rei da Glória. E temos a experiência do apóstolo Paulo, que percebeu o poder da ressurreição, que viu o Senhor em glória, e uma declaração incrível, cheia de amor, de realidade, que Paulo fez em Filipenses capítulo 3, versículos 8 a 11, que é o principal ponto aqui de domingo. Nesse versículo fala assim: deveras considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, graças ao Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição. Essa é a chamada ressurreição extraordinária, tá? Um parênteses aqui, entre os mortos. Então o apóstolo Paulo, ele considerava tudo como refúgio. A gente viu, o refúgio é esterco. Tudo, nada valia se comparado à visão sublime, o amor ao Senhor Jesus Cristo. E essa é uma escolha diária. Diariamente hoje, você, quando decidiu escutar e ver esse tutorial, você escolheu de forma correta, escolheu o Senhor, escolheu a palavra do Senhor. Passamos por tribulações, mas tudo acontece para ganharmos Cristo, ganhar Cristo, ganhar Cristo. Não esqueça disso. Então, tudo que é comparado ao Senhor é nada. E essa visão, o Senhor precisa nos ganhar com essa visão, não é verdade? E aqui, muito interessante o versículo, esse trecho que fala o seguinte, né? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então nós temos 3 itens aqui, uma certa ordem: ressurreição, sofrimento e morte. Aparentemente a sua ordem está errada. Você colocaria como? Talvez sofrimento,
morte e depois vem a ressurreição, mas é uma questão de visão. Paulo percebeu, e quando ele colocou a ressurreição na frente, a ressurreição encoraja. Primeiro olha não o aspecto negativo, primeiro olha o aspecto positivo, olha a ressurreição. Talvez a tua ênfase esteja muito no sofrimento, muito na morte. Primeiro de tudo coloca a ressurreição. Ela é poderosa, o maior poder que tinha era a morte e a ressurreição deixou ela para trás. Não foi nada perto da ressurreição. Então, antes de olhar o sofrimento e a morte, olha a ressurreição. Graças ao Senhor por essa visão. E, por fim, no Salmo 24, aquele salmo, até temos um hino em relação a esse salmo, conhecido, levantai, ó portas, versículo 9 dele, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O que isso significa? Portais eternos, para entrar o nosso Rei da Glória, conforme essa visão maravilhosa que a gente viu e vai ver nessa semana aqui, semana 3. Significa que são portais antigos, estamos esperando por muito tempo o Rei. Quanto tempo o seu coração está esperando para que o Rei governe de uma vez na sua vida? Muito tempo, talvez? Que tal hoje ser essa decisão? Que tal nessa semana, por meio dessa palavra, você tomar essa decisão? Entra, Rei, na minha vida, eu abro as portas do meu coração, levante as portas, esses portais, deixe eles entrarem, para que o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, que nos lidera na batalha e nos conduz para a glória, Ele entre e transforme a nossa vida. Graças ao Senhor, esse foi um resumo dessa semana, uma ajuda de alguns tópicos principais que nós vemos aqui e que você pode explorar e entrar com mais detalhe para que o Senhor te dê ainda mais revelação, tá bom? Até a próxima, nos vemos logo mais.